Olá pessoal, bem-vindos a mais um ES Brasil Debate. Eu sou Pablo Lira, articulista da revista ES Brasil, e hoje a gente recebe aqui 3 especialistas, pesquisadores, professores, gestores também na temática da mobilidade urbana e também os estudos urbanos. Estamos aqui com nosso amigo Fábio Damasceno, que é secretário de Mobilidade e Infraestrutura. Fábio, grande prazer estar com você aqui nesse ES Brasil Debate. Também estamos aqui com o professor doutor Tarcísio Bahia, também um pesquisador de referência nacional, tem aí apresentado estudos no campo da arquitetura do urbanismo, planejamento urbano, mobilidade urbana. Meu amigo Tarcísio Bahia, um grande prazer estar com você aqui nesse ES Brasil Debate. Obrigado pelo convite, um abraço, Pablo. Beleza, e também estamos aí com o meu xará, meu grande amigo, companheiro aí de trabalho, de carreira no estado do Espírito Santo. Nós somos especialistas em políticas públicas e gestão governamental, esse palavrão aí, né, Pablo Jabor, que é traduzido na sigla EPPGG, é uma carreira que tem no governo federal e também aqui no estado do Espírito Santo. Pablo Jabor, meu xará, que é diretor setorial de estudos e pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves, nossa autarquia, Instituto de Pesquisa, como se fosse o IBGE e o IPEA aqui do estado do Espírito Santo, que agora no ano de 2025 completa 50 anos de história, subsidiando a elaboração de planos, estudos, pesquisas no campo da mobilidade urbana, entre outras, com vários pesquisadores aí como doutor Pablo Jabor. Bom estar com você aí, Jabor. Olá. Obrigado, Pablo. Satisfação estar aqui, Tarcísio, Fábio. Prazer enorme estar com vocês. Beleza. Vamos agora aí entrar no tema da mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um dos maiores desafios enfrentados pela população da Grande Vitória, de outras regiões metropolitanas, cidades pelo Brasil afora. Além disso, ganha destaque nesse período das eleições municipais. Agora, no mês de outubro, as eleições municipais, a gente começa a ver aí uma série de propostas, às vezes algumas propostas bem fundamentadas, outras vezes propostas não tão bem fundamentadas assim no campo da mobilidade urbana. Mas o que a gente tem de evidências científicas? Tem uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Transportes que aponta, foi divulgada agora no mês de agosto de 2024, que o transporte mais utilizado pela população continua sendo o ônibus, 30,9%, seguido pelo carro próprio, 29,6%, e o andar a pé, né, o modal a pé, 21,6%. Em relação a 2017, ano da última pesquisa desse tipo, a redução do número de passageiros passa para 14%, mas ainda para a mais da metade da população brasileira, 52%, não há outra opção para mobilidade, para o transporte aí, que não seja o transporte coletivo, o ônibus. A gente observa a questão das bikes, patinetes, em Vila Velha, a experiência aí de Vila Velha, né, que muitos passageiros têm deixado o uso do transporte público para usar esses modais ou até mesmo adotar o carro, né, deixar o transporte coletivo e voltar a utilizar ou passar a utilizar o veículo individual. Para a gente ter uma ideia, só nesse ano, o emplacamento de veículos no Espírito Santo teve um crescimento de 25% de janeiro a maio, segundo aí a Febravan. Com esse cenário, a gente traz a nossa primeira pergunta, né? O que falta para a gente reduzir o número de veículos privados nas ruas e aumentar o uso de transporte coletivo na Grande Vitória? Então vamos seguir essa ordem aí de apresentação. Primeiro o secretário Fábio comenta, responde, depois o professor Tarcísio
traz aí a perspectiva dele também. Por final, o Pablo Jabor traz também a contribuição na ótica do Instituto João de Santos Neves. Com você, Fábio. Então, boa tarde mais uma vez, boa tarde, Pablo. Um prazer estar aqui com vocês, Tarcísio, Jabor. Bom, na verdade, primeiro a gente posicionar um pouco o estado do Espírito Santo. Essa pesquisa da CNT, felizmente, ela não serve muito para a nossa realidade mais. Primeiro que é uma pesquisa, alguns dados de 2017, onde nós já recuperamos demanda do Transcol, com todos os investimentos que tivemos desde 2019. Então, prova que você investir em sistemas de transporte, você consegue ter retorno, onde a população passa a utilizar o transporte público de forma mais efetiva. Tanto que o Estado do Espírito Santo, pós-pandemia, foi a única região metropolitana que recuperou 100% da demanda de passageiros. Tá? E hoje nós somos exemplos nacionais de recuperação de demanda. Mas isso não é à toa, né? É um trabalho que foi feito junto com o governador Casagrande, o Instituto Jones acompanhando. É um processo desde 2019 de construção dessa nova mobilidade. Porque em 2017, quando tive esses dados, e falta uma informação importante, de 15 a 18 foi a entrada dos aplicativos, uma entrada muito forte de aplicativo, onde teve uma redução drástica do número de passageiros dos ônibus. A moto cresceu muito, não é nem tanto ali, tem que até dividir um pouco, não é nem tanto automóvel, mas a moto que a gente tem um crescimento muito forte. Então tem uma camada da população que migrou muito para a moto, então não é nem para o automóvel, ele é individual, mas ele é a moto, que é até mais poluente que qualquer tipo de veículo. E também nós tivemos uma degradação muito grande do Transcol entre 2015 e 2018, muito forte. Onde a gente assume 19 sem nenhuma renovação de frota, sem nenhuma integração, e foi um processo de reconstrução, vamos chamar a segunda fase do Transcol. A partir daí, não vou me prolongar muito, mas tivemos o bilhete único metropolitano, a integração com Vitória. Então hoje nós não temos mais sistemas municipais, tem um resquício de Vila Velha que agora no fim do ano ele é extinto. Então você tem 100% um sistema metropolitano estadual que faz tanto o trabalho municipal quanto o trabalho estadual metropolitano. Isso traz muita flexibilidade e traz muita melhoria operacional para quem utiliza o Transcol. Então, implantando o bilhete único metropolitano, que é o cartão GV, Vitória, por dar o exemplo de Vitória, passa a pagar uma tarifa única. Antigamente você pagava a tarifa Vitória e a tarifa Transcol que utilizasse o Transcol. Então a população não tinha esta oportunidade. Então isso foi muito importante. Paralelo a isso, investimento de infraestrutura. Então várias obras, estamos falando aí Trevo de Carapina, que era um problema crônico, antigo, o Portal do Príncipe, Leitão da Silva, a Terceira Ponte. Estão falando do alargamento, muitas pessoas duvidavam da eficiência da Terceira Ponte. Está aí que a gente sabe fazer projeto, a equipe conhece projeto de mobilidade, projeto de engenharia de trânsito, né? Então está aí. É a única faixa exclusiva de ônibus do estado do Espírito Santo, infelizmente. Infelizmente. Vitória é a única capital do país que não tem faixa exclusiva de ônibus. Ou seja, a população que precisa, mais de 50% da população que precisa do transporte público não é atendida com faixa exclusiva de ônibus. E o Estado está fazendo seu papel, tanto na Terceira Ponte, como agora na implantação do corredor exclusivo de ônibus em Vila Velha. Vão ser mais de 12 quilômetros, mais o trecho da prefeitura, nós vamos ter um grande corredor de ônibus que vai dar prioridade para esse serviço. Os novos ônibus, que eu falo o material rodante, mais de 900 ônibus com ar-condicionado. Então isso era uma demanda muito forte, isso traz conforto. O próprio GPS, informação, você informar a localização do ônibus, o tempo de espera, isso traz segurança, isso traz previsibilidade. Tecnologia mais limpa, né? Tecnologia mais limpa, os ônibus elétricos, né, o próprio, como eu falei, o ar-condicionado. Então trouxe credibilidade, uma nova credibilidade para o Transcol. E com isso a gente pôde recuperar a demanda de 2019. E parte desses ônibus produzidos aqui no estado do Espírito Santo, né? Sim, a fábrica da Marco Polo, ela fica em São Mateus, são mais de 1.500 funcionários e mais de 70% a 80% dos ônibus foram fabricados aqui no estado do Espírito Santo, esses com ar-condicionado. Então, assim, foi uma conjuntura de integração, melhoria do sistema de transporte público,
acessibilidade, que eu digo acessibilidade através do cartão GV, essa integração que foi feita, a introdução de novos modos de transporte integrado, assim como o aquaviário. Então, o aquaviário ele é um grande exemplo de integração. Ele não vem para substituir nem para reduzir o número de passageiros, reduzir carro. Ele é um sistema complementar de transporte que deu certo, como você falou, Pablo, tanto para o turismo quanto para uma nova alternativa de transporte. Ele é fundamental. Acabou no dia de hoje chegar a quarta embarcação, né, de 2 andares, que vai fazer o percurso Vitória-Vila Velha. A ciclovia da vida. A gente está vendo uma mudança de perfil. A gente está fazendo análise na terceira ponte, nós divulgamos, além da redução de acidentes em 28% de acidentes de motos e 34% acidentes de veículos com a terceira faixa e com a priorização da moto e do ônibus, nós tivemos um ganho muito grande do Transcol, mas o que a gente observa, uma queda no número de automóveis, um crescimento do número de motos, mas um crescimento muito grande do número de bicicletas. Nós chegamos há um ano a ter uma demanda maior que o aquaviário. Então, imagina uma ciclovia que transporta, que é o transporte individual, que já transportou mais de 600 mil passageiros, vamos chamar assim, de usuários, em um ano de implantação. Enquanto o aquaviário transportou 550 mil, a ciclovia foram mais de 600 mil. Então, foi um processo de mudança de mentalidade, de novas tecnologias, novas propostas para a mobilidade que foram implantadas aqui na região metropolitana e que agora os prefeitos precisam também dar sequência nesse trabalho. Vamos lá, professor, doutor Tarcísio, como que a gente consegue aí, né, as alternativas para aumentar a utilização do transporte coletivo, transporte não motorizado na Grande Vitória, nas metrópoles brasileiras? Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, abraço aos Pablos, ao Fábio, né, e a equipe da SS Brasil. A questão do transporte coletivo, dos problemas dele, ele é ubíquo em todas as grandes cidades brasileiras, né, e até da América Latina. Os países ricos investem em transporte coletivo de alta capacidade, bastante confortável e é muito atraente. Aqui no Brasil, as pessoas, infelizmente, só andam de ônibus quem não tem condição de ter um carro, uma moto. A gente vê o crescimento da moto, aumento muito de acidentes, gente, por conta desse aumento do fluxo de veículos, né? De pessoas que estão usando o veículo de uma maneira particular. O transporte coletivo ele deveria ser mais atraente. A gente sabe dos investimentos do governo que tem sido feitos. Um dos problemas que ainda que se relata é a questão da segurança, né? Então tem muita gente que ainda pega o ônibus no terminal, assalto, furto, a celular. Isso é uma coisa muito difícil de resolver, né? A cidade está em transformação. Eu acho que a Grande Vitória ela vem melhorando, vem investindo. Cada vez mais a gente vê ciclovia, ciclofaixa, ciclorrota, sinalização. Mas ainda precisa ter uma fiscalização melhor, né? Que eu acho que não é só a questão do transporte coletivo, é a questão do trânsito de uma maneira geral, né? Os órgãos de fiscalização estarem mais presentes para evitar acidentes, né? Para poder assim, a pessoa saber que é melhor pegar um ônibus, né, um ônibus confortável, com ar-condicionado. Todas essas tecnologias elas são positivas. Mas o fato todas as cidades vêm perdendo passageiros, né? Por quê? O cara prefere comprar um carro. Ou uma moto, que hoje está muito facilitada. Eu estou com um problema aqui no áudio, porque eu falo e ouço minha voz com bastante delay. Eu posso tirar aqui, não sei se eu posso... Está me incomodando muito aqui, ó. Minha voz 2 vezes seguidas. Enfim, então esse é um problema que a gente percebe, né, no comportamento das pessoas. O brasileiro ele tende a resolver as coisas por conta própria, da maneira individualizada. Isso se reflete no comportamento dele quando ele resolve se deslocar de casa para o trabalho, ou para a escola, para a universidade, para fazer compras, para o lazer. Então, ele vai procurar a solução individualizada. A gente tem que mudar essa cultura. Provavelmente, a próxima geração já vai ter um novo comportamento. É o pessoal que está começando a usar aplicativo de transporte. A gente vê que os jovens já não pensam em ter o carro como sonho de consumo, como foi no passado. Então, isso é uma tendência de mudança comportamental. Hoje, realmente há um incentivo para a bicicleta, não só para a classe média, para a classe alta, mas também para a população de maior
menor renda, né? Então o cara tem a bicicleta, às vezes ele não tem dinheiro para pegar um ônibus, ele vai de bicicleta porque é o que ele pode chegar no trabalho dele. Aquele cara que é o pedreiro, a doméstica, né? a pessoa que faz a diarista, muitas vezes a pessoa não tem nem condição hoje de pegar ônibus. Ou seja, ainda que seja uma tarifa subsidiada no mundo inteiro, para muita gente ainda é caro, né? Considerando a renda do trabalhador brasileiro. Algumas cidades estão investindo no transporte gratuito, que na verdade não é gratuito, né? Mas é uma maneira de dizer, sempre é subsidiado. Mas já tem no Brasil cerca de mais de 100 cidades que estão com essa política, Maricá é uma delas, no estado do Rio de Janeiro, que você não cobra tarifa. Algumas cidades já têm esse sistema, por exemplo, aos domingos, ou algum determinado dia da semana, né? Para facilitar esse deslocamento, fazer com que as pessoas até possam conhecer o ônibus, né? Às vezes a pessoa não sabe que não anda de ônibus, aí de repente, assim, naquele dia gratuito, eu vou para o parque no final de semana, já é um incentivo, e talvez essa política pudesse ser um próximo passo aqui para a região metropolitana. Alguns candidatos em algumas cidades do Brasil já estão falando sobre isso nas suas propostas, né? De incluir São Paulo aos domingos, né? O prefeito disse que vai continuar, se ganhar o candidato atual. Então, é uma estratégia. Algumas cidades do mundo também já adotaram a tarifa gratuita. Repetindo, não é gratuita, é subsidiada, mas para a pessoa que tem um salário limitado, né, ele não tem que pagar o bilhete para poder entrar no ônibus, né? E aí a gente poderia também pensar num sistema que fosse, por exemplo, diferenciado em função da renda das pessoas, né? Então, pessoas que têm baixa renda pudessem ter uma gratuidade total, né, para poder pegar esse transporte, e outras pessoas não têm. E, claro, criar restrições ao transporte individualizado, né? O carro e a moto, como também muitas cidades têm feito. Então, você ter o estacionamento nas vias, ser cobrado e bem cobrado. A gente também, eu vejo, às vezes, uma pessoa num carro caríssimo, e o brasileiro, assim, não gosta de pagar o parquímetro, né? O cara para num lugar proibido, mas que não tem... Porque, pela lei, onde não tem placa que é proibida, é permitido, mesmo que não seja o local sinalizado para estacionar o carro, né? O cara vai lá estacionar ali, porque ele não quer pagar R$1 e pouco para poder estacionar. O cara tem um carro caríssimo, paga gasolina, mas ele acha que a rua é lugar onde ele para onde ele quer, ele suja a rua. Então a gente tem que mudar um pouco o comportamento das pessoas. A gente falou-se aqui agora também do percentual de pessoas que andam a pé. As nossas calçadas ainda precisam ser muito melhoradas, isso de uma maneira geral na Grande Vitória. Também é um equívoco da legislação brasileira, porque o responsável pela calçada não é o poder público, não é a prefeitura, é o proprietário do terreno. Então, o proprietário do terreno é que tem que fazer a calçada, mas é o poder público que faz o asfalto. Então, é a inversão total, né, de prioridade, né? Ou seja, o governo pega o dinheiro que ele arrecada para fazer o asfalto, mas não faz a calçada. E aí cada um faz a calçada do seu jeito, quando faz a calçada. A calçada fica lá toda deteriorada, quebrada. Então, nós também temos que melhorar as condições para as pessoas que caminham, para essa mobilidade ativa das pessoas, porque ainda estamos devendo isso muito. Nossas cidades ainda têm esse problema de uma maneira muito grave, né? No passado tinha aquela questão dos alagamentos. Então, às vezes você andava numa mesma quadra, você tem calçadas em níveis muito diferentes, né? Isso é um obstáculo para as pessoas. A gente tem uma população cada vez mais idosa, pessoas, crianças, que andam carrinho de bebê. Então, é uma dificuldade. Tem calçadas aqui em bairros nobres da cidade de Vitória, né, que é uma cidade privilegiada comparada com o resto do Brasil. Calçadas estreitas, em Jardim da Penha, por exemplo, tem uma calçada no meio e não passa ninguém, não tem condição de passar ninguém. A pessoa tem que descer para o leito, né, onde leito calçável, né, onde passam os automóveis, para poder continuar percorrendo, né, na sua direção. Então, uma série de investimentos, mudar, educar essas pessoas, esses jovens, para que eles possam realmente, no futuro, serem pessoas, cidadãos, com uma outra consciência em relação à responsabilidade deles em termos de mobilidade, do uso da calçada, do trânsito, né? As pessoas têm que respeitar mais o trânsito. A gente falou das motos que estão crescendo muito. Realmente é muito complicado, principalmente essa de entrega, de aplicativo de entrega. Ou seja, os caras furam o semáforo, fazem conversões proibidas, a gente vê isso diariamente, causam acidente. E a gente realmente, inclusive, é pouca fiscalização, né? Aí, estou aqui do lado do secretário, né? O Batalhão de Trânsito tem que estar menos preocupado em fiscalizar licenciamento e mais em imprudências, né? Que a gente vê o tempo todo sendo cometidas no trânsito, né? Avanço de sinal,
e uma série de outras coisas que são realmente perigosas e causam acidente. E o acidente não é bom para ninguém, né? Inclusive para o motorista, menos para ele. A gente vê pessoas acidentadas indo para o hospital, é um custo, né? A gente tem uma situação muito ruim. Enfim, mas acho que eu vou parar aqui por enquanto, depois a gente volta, senão a gente fica falando aqui, o tema é vasto e tem... Isso aí. E você lembra aí, professor, da importância, né, da gente planejar e buscar soluções na escala humana, né? Planejar as cidades, construir as cidades, priorizando a escala humana. Você que é um exemplo que eu conheço aí, né, que deixou o carro em casa depois da ciclovia, acho que você vai falar aí, né, da ciclovia da vida. Como que você vê aí, né, uma forma da gente aumentar a adesão ao transporte coletivo? É verdade, Pablo. Eu sou talvez um dos exemplos aí lá do Instituto, né? As pessoas que abandonaram o carro, sair trabalhar de bicicleta. Você já fez isso algumas vezes também. E eu posso dizer que a minha vida está bem melhor agora, usando menos o carro, né? Eu tenho um carro agora que é carro só de passeio, de verdade, né? Então, a ciclovia e a ponte é um exemplo assim que vai ficar para a história, né? Vai marcar a nossa história. Nós podemos participar desse processo, nós vamos poder contar isso para os nossos netos. Isso é algo importante e está sendo fundamental para a nossa mobilidade. Eu acho que ainda vamos ver reflexos disso mais para frente. O senhor Tarcísio apontou duas questões aí que também são muito importantes: a questão do comportamento do condutor, do ciclista, né? E da legislação, né, da forma de cobrança desse comportamento por parte dos usuários. Isso é fundamental para que a gente possa ter um desenvolvimento desse modal ou da combinação desses modais de forma cada vez mais efetiva. A tecnologia que existe hoje na questão dos semáforos, né, professor Tarcísio, de forma muito fácil, essa questão poderia ser resolvida, em questão do tempo semafórico. Isso já está solucionado em vários lugares. É uma pena que Vitória não tenha acompanhado isso. É uma pena que Vitória não tenha se destacado aí. Poderia ter feito isso, uma ligação mais efetiva das rotas dos ônibus aí com faixas exclusivas à terceira ponte. Isso seria um ganho. A gente já viu isso, já simulou essas possibilidades, e a gente teria um desempenho da obra ainda melhor, né, se a gente tivesse essa interligação. A gente poderia ter mais ciclovias conectando-se aí à terceira ponte, né, conectando aí melhor Vila Velha e Vitória à terceira ponte. Certamente isso também traria muito mais benefícios. Eu acho que a gente está num caminho de muitos acertos recentes, muitas mudanças que a gente ainda não consegue ainda mensurar de fato o impacto disso. O Fábio tem os números que mostram o quanto realmente nós melhoramos o trânsito na terceira ponte, o quanto nós temos de ciclistas transitando, né, pela ciclovia da vida, mas eu acho que a gente ainda vai ter muitos outros números que vão poder ser mensurados no futuro, né, inclusive com novos postos de trabalho, com um melhor aproveitamento do tempo das pessoas, né, com uma ampliação dessa... Eu transito na ciclovia diariamente, e inclusive quase sempre nos horários de pico, né, que é o horário que eu vou para o Instituto e o horário que eu volto para o Instituto, aí 8 da manhã, 9 da manhã, 18 horas, às vezes 19 horas, e eu vejo o quanto a ciclovia pode ainda ser mais ocupada. A gente ainda vê que ela tem, assim, acho que dá para ter muito mais gente transitando por ela, Fábio. Eu sou testemunha disso. Em relação ao tempo, é inegável. Quem mora em Vila Velha, nas proximidades ali, tem um ganho muito, muito grande de tempo. Eu acho que é realmente uma questão de conscientização das pessoas, o quanto isso tem favorecido. Porque se a gente tirar as pessoas que podem fazer uso da ciclovia, que moram próximas, concordando aqui com o professor Tarcísio, que a ciclovia e as bicicletas, né, são muito importantes para o trajeto curto, né? Mas a gente ainda tem poucas pessoas fazendo uso, mesmo nesses trajetos curtos, né? Eu acho que talvez a gente precise conscientizar mais as pessoas que moram ali nas proximidades da Praia da Costa, na Praia do Canto, que elas possam realmente fazer uso, e elas vão ganhar tempo e vão ganhar mais qualidade de vida. O Pablo mencionou a paisagem, isso é fantástico. A gente pode ter ciclovia em vários lugares do mundo, mas nenhum deles vai ter a paisagem que a gente tem aqui.
e poder ver o que é o visual que a gente vê na terceira ponte quando é no começo do dia, no final da tarde. Isso aí é maravilhoso, eu sou testemunha disso. Então, bem bacana os exemplos que vocês trouxeram. Vocês foram já até respondendo as outras perguntas, tá? Fluiu muito bem aqui o nosso podcast, o nosso debate aqui da AES Brasil. E aí eu já vou pedir para vocês trazerem aí, né? A gente sabe que ainda o número não é um número adequado de pessoas que aderem ao transporte coletivo e o transporte não motorizado, né? A gente poderia estar com percentuais maiores, né? À luz do que está lá da Política Nacional de Mobilidade Urbana de 2012, a priorização do transporte não motorizado e do transporte coletivo. E aí eu queria que vocês comentassem, pela experiência que vocês têm aqui no Espírito Santo, no mundo também, de projetos que vocês já trabalharam, ou até também visitando outras cidades no mundo e no Brasil, o que a gente pode seguir de exemplo para melhorar as condições da mobilidade urbana aqui na Grande Vitória. Vamos voltar agora ao contrário, começando aí pelo Pablo Jabor. Estava com o áudio fechado aqui. Pablo, a gente vê exemplos no mundo inteiro de coisas que realmente poderiam ser aplicadas aqui, né? Se a gente vê... Tem um pedal que o pessoal está criticando muito, está sendo proposto lá em São Paulo, também está sendo proposto de uma forma bastante sem embasamento, né? Mas que em alguns lugares do mundo realmente funciona, que é o teleférico. Se você for em Londres, por exemplo, tem um teleférico que você passa de um lado para o outro da cidade, passando por cima de Rio. Então, e que é bastante utilizado. Então a gente tem outros modais, né? A gente pode ampliar o nosso modal aquaviário por uma participação mais efetiva dos municípios, com novos pontos. Eu acho que o Fábio talvez possa falar um pouco mais sobre isso, porque existe esse plano, né, Fábio, de ampliar o aquaviário. Eu acho que a gente tem que aproveitar melhor a nossa Bahia. Afinal de contas, os nossos grandes municípios estão no seu entorno, né? Grandes municípios estão no entorno, então a gente pode aproveitar mais desse modal. A gente tem também a possibilidade, eu imagino, né? Já que a gente conseguiu fazer algo tão impressionante quanto a terceira ponte, Fábio, qualquer outra coisa passa a ser viável, né? Muita gente critica metrô de superfície como veículo leve sobre trilho. Por que não? É uma possibilidade também, quem sabe em trajetos aí ligando Serra, Vitória, ou Cariacica a Vitória, a gente pode pensar em diversos outros modais, ampliando a nossa capacidade de transporte sem deixar de lado essa conquista nossa e vias para que a gente possa ter uma interligação através de ciclovias e ciclorotas, ligando aí os grandes municípios daqui do Espírito Santo. A gente até está num projeto aqui bastante ousado de criar uma ciclorota que liga aí boa parte da região metropolitana e do sul do estado, né, Pablo? Sim. Projeto aí, fazendo um estudo ainda preliminar, é claro, né, para que a gente consiga ir até Anchieta, né, utilizando aí ciclovias e ciclorotas. Parceria Então, com a FEComércio, né, Jabor? É isso aí. Então, depois do que foi feito, Fábio, que foi construído aí na gestão do governador Renato Casagrande, na sua condução, eu acho que a gente não tem mais com que a gente não possa sonhar, viu? Verdade. Bacana, Jabor. Vamos lá, professor Tarcísio, com você aí. Vou gerar aqui, porque senão eu fico ouvindo o erro, mas estou gaguejando. De fato, acho que tem várias coisas que não existe uma solução única. São várias soluções que têm que ser aplicadas, cada uma a seu tempo, de uma maneira integrada, planejada, como foi dito aqui antes. Investir no transporte coletivo de massa, sob trilho, em Vitória, por exemplo, Vitória tem um problema territorial, né? O espaço físico é complicado, mas, de fato, em boa parte da Serra, Vila Velha, isso é possível, né? Então é possível fazer de massa lá, que se integre aqui com o sistema de ônibus, sob pneus. Os ônibus, por que eles andam? São o maior sistema do Brasil, porque ele tem bastante capilaridade.
né? Ele consegue chegar em vários locais, mas ônibus grande não chega, então a gente pode ter ônibus menores. Então tem que ter ônibus grandes para determinadas rotas, veículos de alta capacidade sobre trilho em outros determinados trechos onde eles são possíveis de existir. O Aquavera está se falando muito. Ele é interessante para a cidade, ele não vai resolver o problema da mobilidade, porque não tem uma população, uma grande população morando às margens da Bahia, né, como acontece em outras cidades, tipo Rio-Niterói. Mas ele é positivo. Então, os sistemas têm que se integrar. A questão da bicicleta, a gente já falou também, né? A gente tem que começar a olhar com mais atenção, né? Tem gente que tem dificuldade até comprar bicicleta, manter a questão da segurança. O cara estaciona a bicicleta, o cara rouba a bicicleta. Então, nós temos que ser cidades mais seguras, para a pessoa poder andar de bicicleta, criar as chamadas. A gente confunde o termo paraciclo com bicicletário. Né? Paraciclo é o lugar onde se prende a bicicleta, né? Que tem na rua, em frente ao supermercado. Bicicletário, de fato, é uma estrutura grande, onde você tem um chuveiro, vestiário, a pessoa pode tomar um banho, chega de bicicleta suado, e aí ele deixa lá a bicicleta dele, quando ele volta, ele toma um banho, tem oficina. A gente vê estruturas como essa em boa parte dos países europeus. No Brasil, um sistema onde tem isso muito parecido em Mauá, na região da Grande São Paulo, né? Então, as pessoas vão de bicicleta até a estação do trem, e aí lá você tem realmente um bicicletário, né? Uma grande garagem para bicicletas, com vestiário, com oficina. Então, esse tipo de estrutura talvez fosse positivo de pensar aqui em determinados pontos de aglomeração de pessoas poder embarcar no transporte coletivo, embarcar no sistema Transcol. O sistema Transcol é um sistema inteligente, mas é preciso também ver a questão dos terminais. A gente soube que agora vão fazer obras, o Fábio pode falar melhor do que eu, em Carapina, que é um terminal ali apertado, tem bastante fluxo, cria um problema também de circulação no entorno. Então, assim, o terminal de Itaparica, a gente vê, apesar da concepção arquitetônica, eu sou arquiteto de formação, tem passado problemas, né, de manutenção, quando chove. Aliás, falar de arquitetura, vocês falaram muito da terceira ponte, eu como arquiteto acho que ela ficou até mais bonita, né? O tabuleiro dela mais largo, deu uma proporção melhor àquela estrutura daqueles pilares, que eram pilares muito grandes, com um tabuleiro muito estreito. Acho que ela foi mais bonita, em termos de desenho na paisagem, né, que é um tema que eu estudo, entre outros. Acho que ela ficou, vocês também estão de parabéns por esse resultado estético da ponte, né? Então, assim, Pablo, acho que assim, tem uma série de ações que tem que ser tomadas, né? A gente falou também a questão das calçadas, e eu acho que nada disso também será feito se a gente não tiver realmente um trabalho educativo para as próximas gerações e um trabalho de fiscalização impositiva para a atual geração, né, que tem criado muito problema no trânsito, tá fazendo um trânsito cada vez mais inseguro e violento. Nós temos que também trabalhar para isso, até para o cara dizer assim, realmente não está valendo a pena, eu preciso pegar um transporte coletivo, mas ele tem que ser mais atraente, né? Ar-condicionado é fundamental num país quente como o nosso, clima tropical, mas eu sempre falei assim, por que a gente também não tem ônibus com piso rebaixado, como acontece em outras cidades? Esse nosso piso aqui elevado, com aquela escada, é muito desconfortável e até perigoso para muita gente, para embarcar, mesmo que tenha uma rampa para cadeirante, ainda não é um sistema ágil, confortável. Então a gente sabe que tem ônibus com piso rebaixado, que a pessoa é no mesmo nível do meio-fio, então facilita muito o embarque, o tempo de embarque e desembarque e a segurança desses passageiros. A gente já falou, passageiros cada vez mais idosos, né, que fazem uso, né, aposentados. Então a gente tem que olhar todo esse espectro da população. As motos elas vão continuar existindo, né, mas nós temos que, sim, talvez lá junto com o Detran, na formação, né, ser mais rigoroso, né, com esses motoristas irresponsáveis, né, que realmente não respeitam a vida, na formação desses motoristas, na fiscalização, na punição, né, para que possa ser exemplar, né, para a gente poder realmente ter uma cidade mais humana, como você falou. Beleza. Secretário Fábio. Bom, obrigado, Pablo, também. Vocês participaram dessa concepção, né? Nós estamos juntos nessa. Bom, tudo que Tarcísio e o Pablo falaram, de certa forma, está sendo hoje planejado dentro da Secretaria, dentro do governo do Estado, né? Pablo, tem coisas que eu posso falar, coisas que eu não posso. Muitas das coisas que você está falando, nós já estamos planejando, porque a gente não pode parar. Então a mobilidade está cada vez evoluindo mais. A gente trouxe um conceito, Tarcísio, que a gente chama de mobilidade mais humana. Então é um conceito onde você estabelece, você não divide mais. Antigamente, estou falando
2010, 2012, quando surgiu o BRT, você dividia as cidades com os corredores exclusivos de ônibus, e a gente procurou não fazer isso. Nós procuramos, por exemplo, o Portal do Príncipe. O Portal do Príncipe entrou no Instituto Brasileiro de Arquitetura, vai entrar agora no calendário, estamos participando agora de um congresso de arquitetura no Equador, estamos entrando, ganhando os prêmios Portal do Príncipe, porque foi um projeto de integração da cidade, do bairro, com a mobilidade. Nós fizemos mobilidade nele, mas fizemos uma mobilidade ativa, tiramos aquele viaduto a contramão que tinha embaixo do viaduto e virou passar de bicicleta e de ciclista, as travessias, ampliamos calçadas, as travessias que muitas vezes eu sou criticado, nós somos criticados por fazer travessia em nível. Todo mundo, por exemplo, lá nas paneleiras queriam que nós fizéssemos passarela, isso prejudica o pedestre, e em nível, você colocando o semáforo com o tempo correto, você integra melhor a cidade, reduz a velocidade do automóvel e aumenta a segurança. Então não é a passarela que aumenta a segurança, essa integração, e quem é o mais fraco é o pedestre. A gente tem que entender que no trânsito a gente tem vários componentes, e o pedestre faz parte do componente no trânsito. Então a gente traz o conceito da mobilidade mais humana. Para o futuro, além, claro, deste conceito da ciclovia da vida faz parte disso, o trevo de Carapina também faz parte do trevo, tem ciclovia, tem calçada, são investimentos que antigamente você não teria. Quantos investimentos foram feitos de viadutos que não tem uma calçada, né? Recentemente, é só você ir na BR-262, aquelas passagens inferiores, você não tem calçada, é calçada de 1 metro de largura. São investimentos agora, né? Então isso é importante, a mobilidade mais humana. Bom, a gente está fazendo um estudo grande, isso vale a pena a gente falar, junto com 21 regiões metropolitanas, junto com o BNDES e o Ministério das Cidades, nós fomos contemplados, aonde lá, Jabur, a gente vai estudar todos os modos de transporte, todos os projetos que nós já fizemos. Então cabe VLT, cabe teleférico, cabe monotrilho, aéreo, cabe BRT, cabe corredor, faixa exclusiva de ônibus. Então, cabe neste projeto, nós estamos fazendo um estudo muito grande, é um estudo de curto, de médio e longo prazo, então a gente vai estar conversando sobre isso, mas já está sendo desenvolvido junto com o Ministério das Cidades, o BNDES, e foi importante, porque na hora de financiar o governo federal, todo mundo faz qualquer tipo de projeto e joga lá qualquer coisa. E agora não, vai ser um projeto estudado, por empresas que conhecem mobilidade, estão junto com a equipe da secretaria, junto com as prefeituras, para que a gente possa elaborar um grande programa de mobilidade para que possa trazer recurso do governo federal. Então, a gente está estudando todas as alternativas. A ampliação do aquaviário, claro, ela é uma realidade, então nós estamos já estudando mais 3 estações, já são 3 imediatamente ainda para esse ano, mas já estamos projetando mais 3 ou 4 para o ano que vem. A gente atingir mais Cariacica, mais Vitória. Então, o aquaviário, como o Tarcísio falou, ele é uma fonte, é uma alternativa de transporte, ele é complementar ao Transcol. Ele não é uma alternativa, então ele tem que ser complementar, assim como as ciclovias. Mas, Jabur, também as prefeituras têm que entender que elas têm a sua participação. Como o Tarcísio falou, a calçada, a conexão da ciclovia. Então, por exemplo, em Vitória, nós criamos a ciclovia da vida, mas as conexões foram ignoradas. Nós fomos proibidos de fazer uma via elevada, aquela que se chama de lombofaixa, não sei porquê, pela prefeitura, para conectar. Então você poderia conectar a ciclovia da vida, não por baixo dela e ligando lá no shopping, você já podia estar conectando a rua do Tribunal de Contas diretamente na curva da Jurema, e com ciclofaixa. Você não precisa ter ciclovia, você pode ter ciclofaixa. Então essa perspectiva das prefeituras estarem junto, por exemplo, a revitalização da ciclovia da Fernando Ferrari é fundamental. Nós fizemos uma ciclovia fantástica, que é da rodovia das Paneleiras, mas se você não revitalizar a da Fernando Ferrari, é inócua. Se você na Serra também não estamos fazendo muitos investimentos, você tem que ter essa continuidade. Estamos projetando, a gente pode falar, nós estamos projetando e finalizando o projeto da ciclovia que vai ligar a Barra do Jucu até Setiba. Então nós vamos ter uma ciclovia agora até Setiba, o governador já pediu. Então assim, são muitos investimentos, muitos planejamentos que estão sendo feitos para que a gente, claro, tudo nós não vamos conseguir fazer em mais 2 anos, mas a gente quer deixar um legado aí para as próximas gerações, para os próximos governadores, próximos prefeitos. Eu acho que da mobilidade mais humana, dessa integração entre a bicicleta, o pedestre, o automóvel e o ônibus, e a gente ainda falta um detalhe na nossa região metropolitana para a gente dar aquele passo além, ou VLT, o que seja, as nossas faixas exclusivas de ônibus, a gente provar, e na pandemia a gente provou, você aumentar de 12 km por hora, uma velocidade de um ônibus na Fernando Ferrari, aumentar para 22 km por hora, com a frota do Transcol que a gente tem, a gente atende muito mais, melhor a população.
porque eu consigo, ao invés do ônibus só ir, ele vai e volta. Eu ofereço mais assento sem mais custo, eu vou gastar mais diesel só. Então, essa inteligência que a gente precisa, essa integração, os prefeitos, claro, estão conosco com isso. Eu vou dar exemplo de Vila Velha, com o projeto do grande corredor exclusivo de ônibus, mas a nossa capital não tem uma faixa exclusiva de ônibus. Isso nós não podemos aceitar, né? Então foi acabando com as faixas exclusivas de ônibus. Agora se encerrou a última conversão, que era aquela na reta da Penha com Santos Neves, que estava desde 2009 com o prefeito João Cosa. Na época eu era secretário, então falo porque implantamos a abertura da reta da Penha rumo à terceira ponte. Então você pode ver que são projetos que foram evoluindo desde 2009, né? Todo mundo está aqui desde muito além disso e vem projetando. Então a gente precisa agora urgentemente faixas exclusivas de ônibus para aumentar a velocidade, diminuir o tempo de viagem do transporte público, provar que com essa frota a gente consegue atender muito melhor. Já estamos testando o ônibus com piso baixo nos elétricos. Os nossos 4 ônibus elétricos são ônibus com piso baixo e vamos começar assim as reformas. Vamos ampliar o terminal de Carapina e vamos começar também a reforma pelo terminal do Ibis, com uma novidade. Dentro do terminal vai ter uma área para estacionamento de bicicleta. E uma outra coisa que eu coloco, um outro parágrafo que era em Brasília, eu tinha uma crítica grande quanto a isso. Qual o terminal de ônibus eu falo que tem estacionamento de automóvel? Por que não integrar o ônibus ao automóvel? Então, por exemplo, a Serra, você pode ter em Laranjeiras uma área de estacionamento de automóvel, onde ele faz a relação Serra de carro, vai buscar um filho, vai numa padaria, vai no supermercado, mas ele vem para Vitória de ônibus através de um corredor exclusivo de ônibus. Essa integração bicicleta, automóvel, aplicativos, ela é fundamental nesse processo de evolução dessa nova mobilidade. Vamos finalizar aqui nosso ES Brasil Debate de uma forma mais descontraída, tá? Tô bolando isso aqui agora, não estava no script não. Vou pedir para vocês fazerem um encerramento aí, as falas, considerações finais, bem curta, né? Mas eu vou seguir o exemplo do Jabor, considerando que no último domingo foi o Dia Mundial Sem Carro, eu queria que vocês comentassem qual é o momento aqui na Grande Vitória que vocês deixam um carro em casa, se é para lazer, se é para trabalho, e qual é a via que vocês utilizam para se locomover. Eu vou começar o meu exemplo, tá? No final de semana eu costumo pedalar com meu filho, sair de Vitória, ir para Vila Velha utilizando ali a ciclovia da vida, e também durante a semana eu costumo pegar Leitão da Silva ali, Fábio, e sair de Jardim da Penha e ir para o Instituto João de bicicleta. Você costuma fazer isso também? Bom, eu uso aos finais de semana, sou ciclista, então tenho várias bicicletas, gosto de fazer. O ciclismo é um esporte que está no meu sangue. Vou muitas vezes para Vila Velha, para a própria Rodovia do Sol, então é uma ciclovia que eu já usei muito e a gente acaba usando na Rodovia do Sol o próprio acostamento, né? A gente ainda precisa usar essas conexões. Por exemplo, a Reta da Penha é uma via que eu gostaria de usar como ciclovia para conectar com a terceira ponte, né? Porque muitas vezes você acaba tendo que ir para Dante Michelini, para Beira-Mar, e você acaba desviando um pouco a minha. Reta da Penha era importante. A ciclovia da Leitão da Silva com a Avenida Vitória foi fundamental para a cidade. A conexão ainda sinto um pouco falta, agora que a gente está evoluindo bastante com a conexão com o município da Serra, então a gente precisa fazer essa conexão. Já temos pela Rodovia das Paneleiras, a próxima tem que ser pela Norte-Sul. Já estamos com esse projeto junto com o prefeito Sérgio Vidigal, já fizemos esse planejamento para isso. A Serra precisa aproximar agora a ciclovia de Vitória. Vila Velha a gente já levou a ciclovia, né? O próprio Aquaviário já levou. E precisamos também para Cariacica. Então, o próprio corredor exclusivo de ônibus de Vila Velha, que vai do terminal do Ibis até o terminal Jardim América, que a prefeitura conseguiu junto com o governo federal, que é um projeto da secretaria junto com a prefeitura, do terminal de Vila Velha até o terminal do Ibis, todo com ciclovia. Legal. Então a gente está inclusive projetando uma ciclovia que vai conectar Lindenberg à Desportiva, a BR-262, sem passar por São Torquato e sem passar por Vasco da Gama. Legal. Então tem ali é um projeto, é um projeto que já vai ser licitado, a gente ainda não pode falar muito, vai ser uma surpresa, mas é um projeto semelhante à da Terceira Ponte, que faz uma via exclusiva de bicicleta elevada que conecta as duas cidades, Cariacica
e Vila Velha, e acaba ligando a terceira ponte, criando uma grande rede de ciclovia. Acho que isso é fundamental, a gente ter, do mesmo jeito que nós temos avenidas para o automóvel, nós temos que ter a calçada pedestre e ciclovia de forma contínua para quem utiliza a bicicleta. Muito bom. Professor Tarcísio? Eu sempre andei de bicicleta, adoro bicicleta. Tenho 2 bicicletas, dei para o meu filho. Eu tenho uma dobrável, eu gosto de tomar cervejinha, então às vezes eu saía com a dobrável e aí é fácil que ela cabe em qualquer porta-mala de amigo. E tinha a outra bicicleta 20 marchas, pedal, sempre pedalei ali, Orla de Camburi, vou na Ilha do Boi e volto, às vezes eu vou a Manguinhos. Eu sou a pessoa que vou diariamente à academia e eu acho engraçado porque eu vou, na maioria das vezes, eu vou a pé e a maioria das pessoas, muitos vão de carro para poder andar na esteira. Então eu vou a pé e volto a pé morando no morro. Então eu desço o morro, caminho, depois subo o morro cansado, porque todo dia também eu corro na esteira. Então assim, eu sempre acho que meu filho agora vai fazer 18 anos, estava muito calor no início do ano e voltou a fazer calor agora. Então nós demos para ele de presente uma bicicleta elétrica para ir para a escola, para poder estudar para o Enem, entendeu? Para poder, não só em ter carro, quer dizer, essa geração nem fala em ter carro. Eu tenho de hobby um Jeep Willys 66, motor original 6 cilindros, para dar uma volta, para dar um rolê. Achei que o meu filho um dia querer, nem pensa nisso. E aí, finalizando, o bate-papo tá muito bacana aí com vocês. A gente já extrapolou o tempo. Vai lá, Jabor, com você. Eu queria falar o seguinte, Cláudio, porque vocês estavam falando aí, né, dos seus exemplos. Eu não vou falar exatamente do meu exemplo, mas eu vou falar de um exemplo de uma outra pessoa que anda comigo, que é o Henrique, que o Paulo conhece, que é meu filho mais novo. E toda segunda e quarta-feira ele joga futebol no Vitória, de manhã bem cedinho, e eu levo ele de bike, né, com a bike elétrica. E é uma curtição isso pra gente, criou ali uma conexão entre a gente que foi maravilhosa. Ele adora isso e na eventualidade da gente não poder ir de bicicleta, ou porque está chovendo, ou porque tem algum outro compromisso, enfim, alguma coisa, ele já chegou a dizer que ele prefere não ir mais jogar bola se não for para ir de bicicleta comigo. Então isso para mim é maravilhoso, né? Ver uma criança preferir não andar de carro para andar de bicicleta, né? Para ir de bicicleta comigo assim, tem preço. Hoje eu acho que ele gosta mais de ir de bicicleta do que de jogar bola lá no Vitória. Então é fantástico isso, essa proximidade que criou entre a gente ali. Isso é maravilhoso. Antes de finalizar, deixa eu também dizer só mais uma coisa. Fiquei muito feliz, Fábio, que apesar de você dizer que não podia falar muita coisa, com um pouquinho que você já falou, já deu para ver que vem mais coisas por aí e isso é muito bom. Né? E mais do que isso, é ver o quanto essa gestão está se pautando muito pela técnica, né? O resultado, né? Sem querer, sem ideologia, sem querer colher os frutos políticos imediatos com isso. Claro que os frutos políticos vêm, mas é fazer as coisas com o pé no chão, com racionalidade, com objetividade, né? E a gente já mostrou que isso é possível com uma obra tão importante aí quanto essa ou essas, né, que foram fundamentais aí para a nossa mobilidade. Muito bom, Jabor. Então, agradecendo aí a participação, Pablo Jabor, professor Tarcísio também, Fábio Damasceno. Foi muito bacana, o debate fluiu aqui, a gente foi entrando nas perguntas, nem precisou de fazer perguntas, vocês já foram respondendo. E o bate-papo bem agradável com vocês, são referências aí na temática da mobilidade urbana, políticas públicas, e a gente agradece todo mundo que está acompanhando e que vai assistir aí nas plataformas da revista ES Brasil. Esse foi mais um ES Brasil Debate e a gente se encontra no próximo aí abordando temas relevantes para o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil. Muito obrigado a todos, até a próxima.